Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Vox Populi Social. Hoje, quarta-feira, dia 11/6/2025. Eu sou Felipe Fernandes, advogado, especialista em adoção, e hoje vamos falar de um assunto para a formação humana e integral dos nossos jovens. Em um mundo marcado por tantos desafios, ensinar conteúdos escolares é apenas uma parte do que significa educar. A outra parte, essencial e poderosa, é formar cidadãos sensíveis, responsáveis, comprometidos com o bem e atentos à necessidade do próximo. Por isso, muitas escolas no Brasil e em outros países apostam no voluntariado, na solidariedade, para despertar empatia e construir o caráter, fortalecendo o senso de comunidade, ou da nossa casa comum, como dizia nosso saudoso Papa Francisco. E quem conversa conosco sobre o envolvimento dos alunos do Colégio Santo Agostinho em ações solidárias é o professor Carlos Antônio da Silva, coordenador da Pastoral Escolar. E o currículo do professor Carlos Antônio é extenso. Ele é professor de filosofia, teologia, sociologia da religião, antropologia da religião, ciência da religião, ética, metodologia de pesquisa, ensino religioso, é pesquisador do fenômeno religioso, com ênfase no diálogo interreligioso e nas religiões de matrizes africanas. Professor Carlos, muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite, ouvintes da Rádio Catedral, prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, em nome do Colégio Santo Agostinho. Imagina, nós aqui que com muita alegria. Nós que agradecemos a sua presença. Nossa, currículo enorme, vocês arrumaram. Eu já tinha me esquecido que tinha tanta coisa assim nisso. Deve ter levado tempo construí-lo. Né? Tá Agora, bom. Também queremos convidar os nossos ouvintes para participar do nosso papo aqui na Rádio Catedral, no Vox Populi Social, na Sintonia da Felicidade 106.7 FM. Podem ligar, podem mandar seu WhatsApp pelo número 32313567, 32313567, ou pelas nossas redes sociais, YouTube da Rádio Catedral, na Web TV Redentor, onde nós estamos ao vivo. Quem quiser dar uma olhadinha, vou dar um tchau aqui para a câmera, dá também, por favor. Professor, aqui, ó, o pessoal está nos vendo lá. Valeu. Em casa. Né? Professor, vou começar com uma pergunta que acho que não podia faltar aqui, que é a importância de incluir a solidariedade no currículo escolar. Sim. Para nós agostinianos, né, essa dimensão da solidariedade é fundamental, né, fundamental. E, claro, não podia faltar, assim, no nosso projeto pedagógico, essa dimensão profundamente inserida em tudo que se faz, né? É fundamental porque nós cremos que uma educação autêntica, verdadeira, ela precisa ser integral, né? Não se pode pensar somente em educação no sentido de oferecer conteúdos e cuidar apenas da dimensão intelectual dos jovens, né, das crianças e tal. Isso é fundamental, é importante, mas não se resume a isso. Nós somos mais que isso. Então, à medida que a nossa visão de educação imagina a pessoa no seu conjunto, na sua integralidade, a dimensão solidária não pode, obviamente, estar fora. Sim, sem dúvida. E como o voluntariado pode ser uma ponte entre a escola e o mundo real? Uma ponte extremamente importante, por isso, quer dizer, uma educação como nós compreendemos, na sua importância, né, na sua importância, ela não pode ficar restrita apenas a aspectos teóricos, né, aspectos assim, que não incidam na realidade dos educandos. Isso não existe, né? Não é por aí o caminho. Então, para nós, é extremamente claro isso. Quer dizer, é preciso que os conteúdos que a gente ensina e que a gente aprende, é preciso que o nosso fazer pedagógico, é preciso que a nossa interação com os alunos, isso repercuta na vida concreta deles e nossa. Sim. Que nunca é uma mão única, né? Claro. A educação é sempre dupla, essa interação. Então, é claro que a gente se preocupa muito com isso, que assim, aquilo que a gente ensina, os conteúdos que a gente ensina, repercuta na vida concreta deles, na vida pessoal deles e na comunidade, ao seu entorno também.
Então, nesse sentido, o voluntariado, as experiências de voluntariado, como detalharemos um pouco mais à frente, elas são fundamentais para criar essa ponte, né? Quer dizer, entre os conteúdos que se estudam e a incidência deles na vida concreta. Sim. Começa com pequenas ações, pequenas ações dentro da especificidade, da idade, das condições de cada educando, e é óbvio que, à medida que eles vão crescendo, isso vai se integrando à sua própria vida e vai ajudando na sua formação enquanto pessoa. Sim, a sementinha da empatia está ali e ela vai começando a germinar com o tempo. Sim, e a solidariedade também. Então, a nossa esperança, né, é que os profissionais do futuro, eles sejam, expressem na sua vida real, na sua vida concreta, essas sementes que o processo educativo vai lançando neles, também no que se diz respeito à solidariedade, né, à justiça, à luta por um mundo melhor, essas coisas que a gente acredita que são possíveis com o engajamento de todos nós. Sim, sem dúvida. Em seu primeiro pronunciamento aos fiéis, o Papa Leão XIV afirmou ser filho de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi bispo de Hipona, é doutor da Igreja e um dos maiores teólogos e filósofos da história, tendo uma juventude marcada pela inquietação espiritual até sua conversão ao cristianismo em 327 d.C., século V. Né? E existem, a partir daí, 5 pilares da educação agostiniana, que são os pilares que dão essa importância, né, à solidariedade. O senhor podia falar um pouquinho sobre isso? Sim. Santo Agostinho é um dos maiores, né, nomes da humanidade, né? Acho que a importância histórica dele vai muito além das fronteiras do cristianismo, né? Uma figura universal, e é um homem, obviamente, um pensamento muito fecundo, muito profundo, muito fecundo, tanto que é muito atual nos nossos dias. A Ordem dos Agostinianos Recoletos, a qual pertence, né, o nosso colégio Santo Agostinho Leblon, no Rio de Janeiro, condensou, sintetizou essa profundidade da espiritualidade, da vida, do pensamento de Santo Agostinho em 6 valores que nós chamamos. 6 valores. São eles a interioridade, né, voltar para dentro de si, né? Uma das citações mais famosas dele nas Confissões, né, no livro das Confissões, capítulo 11, quando ele fala: tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Eu te procurava nas coisas, lá fora, em tudo que era lugar, e tu estavas dentro de mim. Certo. Então, o ponto de partida da espiritualidade agostiniana é a interioridade. Olhar para dentro de si. Encontrar dentro de si o mestre interior, que é Cristo. E, a partir daí, transformar a sua própria vida, a partir desse encontro profundo com Jesus, que transforma a vida, né? Sim. Então, a interioridade é o primeiro. Depois, a verdade. Agostinho foi um mestre na busca da verdade, né? Um mestre na busca da verdade. Aliás, a filosofia na antiguidade tinha essa compreensão. O filósofo era aquele que buscava a verdade, né? E depois, dentro de si, ele descobre quem é essa verdade. Sim. Jesus. A liberdade é o terceiro valor fundamental para os agostinianos. Certo. Depois, a amizade. A amizade é uma característica muito peculiar agostiniana. Ele tinha um apreço muito grande pela amizade, pelas amizades autênticas, né? Conviveu com amigos assim pela vida toda, amigos profundos com os quais ele compartilhava a vida de uma forma muito comprometida. Então, a amizade no ambiente agostiniano, o cultivo da amizade é alguma coisa muito séria, muito profunda. Depois, o quinto elemento, o quinto valor é a comunidade. Essa também é uma dimensão fundamental da espiritualidade agostiniana. Né? Santo Agostinho se inspirava muito nos Atos dos Apóstolos, né? Em ter tudo em comum. Há uma frase que sintetiza bem isso, né? Nós somos uma só alma e um só coração dirigidos para Deus. Isso é inspirado na experiência dos Atos, das primeiras comunidades. E ele queria viver isso. Nunca sozinho, isolado, num canto, não, mas junto com outras pessoas. Quer dizer, compartilhar, né? Sim, dividir tudo. A coisa comum. Né? Isso, a coisa comum. A comunidade é um pilar na espiritualidade agostiniana.
Então, tudo em comum. Né? Nada assim individualizado, separado, não. Tudo em comum. É somente junto em comunidade que a gente descobre... Até nas pequenas coisas, sim, imagino. Sim, nas pequenas coisas. Tudo em comum. Então, não pode existir uma experiência autêntica agostiniana sem comunidade, né? Sem a comunidade. Sem a comunidade. No nosso ambiente educativo, a gente usa muitíssimo essa expressão comunidade educativa. Sim. Que é justamente isso, a comunhão de todos que estão lá, né? Certo. Do diretor, a pessoa da portaria, todos somos irmãos, estamos irmanados na mesma missão. Corpo discente, corpo docente, todos os funcionários. Isso, funcionários, familiares, alunos, todos formamos uma família, né? Sim. E o sexto pilar, o sexto valor, é justamente a solidariedade, ou a justiça solidária. Não? Santo Agostinho diz assim na Epístola 8: vocês dão pão aos famintos, mas seria melhor se ninguém tivesse fome, e assim não dariam de comer a ninguém. Vocês vestem os nus, seria melhor se todos estivessem vestidos e não houvesse tal necessidade. Essa é a base da solidariedade agostiniana, certo? É evidente que se tem alguém... É no Evangelho isso, né? Sim. Se tem alguém com fome, você tem que dar de comer. Sim. Se tem alguém com sede, tem que dar de beber. Se tem alguém nu, tem que vestir. Sim. Não é isso? Mateus 25, 31, 46. Isso está lá. Então, Santo Agostinho diz assim, é claro que a gente tem que fazer essas coisas aos necessitados, mas isso não basta. Se houvesse uma outra forma de nós nos organizarmos, não haveriam essas pessoas necessitadas a esse ponto. Sim. Então, acho que essa intuição que vem da doutrina mais profunda de Santo Agostinho é fundamental para entender por que essa dimensão solidária é constitutiva e muitíssimo importante na espiritualidade agostiniana e na educação agostiniana. Sim. E dentro disso um molho de liberdade, né? Sim. O senhor falou pouco do pilar da liberdade, né? Mas imagino que isso deve vir por escolha própria e interna. Sim. Né? Como o senhor começou falando da questão da interioridade. Sim. Imagino que a liberdade, o livre-arbítrio, a vontade de pertencer e de dividir seja muito importante como valor. Muitíssimo. De união, né? O que fundamenta a liberdade é um trecho da regra de Santo Agostinho. Sim. Ele diz assim: a liberdade autêntica é viver não como os servos sob a lei, mas como pessoas livres sob a graça. Certo. Isso é fundamental. Fundamental, né? bonito. Bonito, né? Muito. A liberdade autêntica é essa. Uhum. Não é viver. Esse é advogado, né? Sabe bem o que significa isso. Não é viver como os servos sob a lei, mas como pessoas livres sob a graça. E Isso é ser verdadeiramente essa graça, imagino que seja, claro, a graça da fé, né? do crer, mas da escolha. Né? Sim. Da escolha de participar, de estar na comunidade, de dividir. Das boas escolhas, né? Sim, sim. Das boas escolhas. Acho que a liberdade nesse sentido, como esse valor agostiniano, é isso. Se a gente aprender a fazer boas escolhas, sabe? Sim. A optar sempre, sabe? Isso é também profundamente bíblico, não é? Sim. Se a gente vê lá o Deuteronômio, lá se diz assim, você tem diante de você dois caminhos, não? O bem e a vida e a morte, o bem e o mal. Nós temos sempre dois caminhos diante de nós. O Salmo 1 também recupera essa mesma intuição que é muito importante no Antigo Testamento. Nós temos sempre os dois caminhos. É por aqui ou por ali, né? Bem-aventurado quem se senta com os bons. Outra é a sorte de quem se senta com os maus. É o Salmo número 1. Uhum. Então é isso. O ser livre sobre a graça é, nesse sentido agostiniano muito profundo, ter esse dom de Deus de poder escolher bem. Perfeito, professor. Professor, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui e já volta com mais informações sobre o projeto da Pastoral Escolar do Colégio Santo Agostinho. Não saia daí. Perfeito.
de volta com o nosso Vox Populi Social, aqui com o professor Carlos, eu, Felipe Fernandes, advogado, especialista em adoção, ele é coordenador da pastoral do Colégio Santo Agostinho, da pastoral da educação do Colégio Santo Agostinho. Se você chegou agora, estamos conversando também sobre solidariedade, sobre poder, dever, né, e o que fazer, como tratar esse tema na sala de aula. Participe dessa conversa, mande sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio Catedral, o 32313567, 32313567, ou pelas nossas redes sociais, o YouTube da Rádio Catedral e o Web TV Redentor. Guardamos aí a participação de todos. Professor Carlos, vamos aos projetos, né? Quais as ações vocês desenvolvem com os anos iniciais, né? Aquela segunda infância ali, depois dos 6 primeiros anos, ou seja, com as crianças ali entre 6 e 10 anos? Sim. Nós procuramos organizar um plano de voluntariado, né, para trabalhar essa dimensão da solidariedade de forma transversal, né? Quer dizer, a solidariedade ela é não só a solidariedade, os 6 valores agostinianos, eles perpassam todo de maneira transversal o nosso plano pedagógico pastoral. Nós chamamos de plano pedagógico pastoral. Interessante. Nesse sentido. Então perpassa tudo isso. E a dimensão da solidariedade, especificamente, ela é trabalhada de acordo com o nível, né, a capacidade de cada um dos... respeitando a fase, as etapas das crianças. Então, nesses anos iniciais, a gente trabalha muito contando com as famílias, né, com as famílias. As crianças são muito pequenininhas ainda, né, não tem ainda... discernimento para poder receber tantos ensinamentos. Exato. São coisas práticas, né? Sim. Então, com os anos iniciais, a gente trabalha muito envolvendo as famílias, especialmente em campanhas de doações. Certo. Fazemos campanhas de alimentos, por exemplo. E aí, em uma parceria, uma comunhão com o HS, habilidades socioemocionais. Sim. Então, a gente trabalha muito junto, pastoral, habilidades socioemocionais. As professoras enfatizam nas aulas aspectos como a empatia, a solidariedade, né? Assim, o autoconhecimento, conhecer os outros também, se preocupar com as outras pessoas, com a realidade das outras pessoas, o respeito mútuo, né? O respeito às diferenças. Essas habilidades todas são trabalhadas, e aí a gente insere também a solidariedade. Pensar nas pessoas menos favorecidas, pensar nas pessoas em situação de vulnerabilidade, como que a gente pode ajudar e tal. E aí você sabe que aqui nós temos a paróquia aqui ao lado, nós temos a obra social, que faz um trabalho muito bom. Então vamos organizar uma campanha de alimentos para ajudar essa obra social. Então cada ano escolar, por exemplo, traz um item, não é? O primeiro ano traz um feijão, o segundo ano traz um óleo, o terceiro ano traz uma outra coisa. E a gente faz ali essa coleta, essa arrecadação, e quando termina tudo isso, a gente aos poucos vai levando lá para a obra social, eles vão organizando. Foi muito bonito. Ano passado nós fizemos isso, foi muito, muito interessante. Fizemos uma campanha bonita assim, de alimentos, e o pessoal lá da obra social organizou as bolsas, né, direitinho, as cestas básicas, e num determinado momento nós levamos as crianças lá, não? Certo. A coordenadora... o senhor está falando especialmente da obra social Nossa Senhora da Consolação? Exato. Certo. Então, é feita essa arrecadação através na escola, no Santo Agostinho. E direciona para a obra social. Essa obra social faz um trabalho belíssimo lá. Essa ajuda chega, então, através do Santo Agostinho também, na obra social. Também, né? Assim, também, não só ele, não né? só ele, Sim. Mas não só a nossa ajuda pastorais. Né? Mas a gente está lá junto, em comunhão com eles também, né? E aí a obra social organizou lá as bolsas, as cestas básicas, e nós levamos um grupo de crianças lá. A professora, a coordenadora, a orientadora educacional acompanhou, nós fomos juntos. Certo. E ela foi mostrando para eles, tá vendo aqui o que vocês trouxeram? Bacana. Tá aqui, olha que beleza, mostrou uma sala cheia de bolsas
cestas básicas. Da materialidade, né? Porque a criancinha traz, muitas vezes, nem se dá conta. Traz, coloca ali, porque a mamãe coloca em casa, na mochila, porque a gente insiste, a gente pede, os professores gravaram vídeos incentivando, né? Vamos doar, vamos participar e tal. Foi uma campanha bem interessante, bem bonita. Mas a hora da verdade é a hora da entrega. Ali, né? Então eles foram lá, eles viram, olha aqui, ó, o que vocês trouxeram está aqui, tá vendo? E a responsável foi dando os exemplos, não? Sim. Nós distribuímos tantas bolsas, vai para tal lugar, vai para tais famílias e tal. Agradeceu as crianças, foi muito interessante essa experiência. E aqui, assim, como é que é a percepção das crianças nesse momento? Elas trazem quais pontos de vista sobre o que elas sentem ao ajudar alguém? Esse retorno vem aos poucos, não é? Nas aulas, no dia a dia, na convivência, isso começa a aparecer esse retorno. E as professoras que estão com eles todos os dias têm muito mais elementos para averiguar isso, né? Mas a gente conversa e a gente escuta testemunhos e a gente vê que isso acontece. Mas, por exemplo, lá, nesse momento da entrega que eu estava junto, estava presente, foi muito importante, muito interessante a gente ver a alegria daquelas crianças que estavam ali em perceberem que aquele gesto aparentemente simples de trazer uma coisa, 1 quilo, colocar ali e tal, chegou àquele destino, não é? E dali tomou um caminho bem outro, né? Bem interessante. Sim. Eles ficavam felizes, contentes, né? E curiosos, que a criança nessa idade pergunta muita coisa, muita curiosidade, perguntavam muito, como é isso, como é aquilo, vai para onde, quantas pessoas, tal. Então foi muito, com os anos iniciais, essa é uma experiência muito interessante. E só dá para fazer isso, né? Só dá para fazer isso. E como é que é com a família desses estudantes? Eles se envolvem? Sim, se envolvem. As famílias são muito solidárias. E nesse primeiro segmento, então, assim, a presença, o envolvimento das famílias é muitíssimo importante, né? Elas participam muito bem e respondem muito bem às nossas solicitações. Confiam, né, que o trabalho que o colégio faz há tantos anos é um trabalho sério, né? Sim. Chega até a mão de quem precisa. Chega exatamente onde precisa, então... Toda a credibilidade. Exato. Nunca tivemos nenhum tipo de resistência, ao contrário, né? Sim, é estimulado. Né? Agora vamos aos alunos que são do segundo segmento, ali entre os 11 e 14 anos. Como é que é a experiência na Casa São Luís? Nos anos finais, nós temos outras... com os idosos, né? Na Casa São Luís já... Casa São Luís são... Nos anos finais, nós temos uma outra dinâmica, né? Aí já dá para... Os alunos já têm alguma autonomia, então já dá para fazer algumas coisas mais... Alguns movimentos maiores, não? Então nós temos, basicamente, algumas instituições, algumas ações que são muito pontuais, que são muito importantes, que são pensadas e estruturadas exatamente para trazer para eles essa experiência concreta de interação, de solidariedade, de fazer alguma coisa na prática. Certo. A Casa São Luís, por exemplo, é uma casa que acolhe idosos aqui no Caju. Certo. Né? Tem cerca de 70 idosos lá e é uma casa que a gente vai todos os anos. Né? Pelo menos 1 ou 2 vezes nós vamos a essa casa. Quem vai nessa visita? Alunos dos 4 anos, 6º, 7º, 8º e 9º anos. A gente procura fazer uma mistura ali, é um convite. A primeira coisa importante é dizer o seguinte, é um convite. É claro que a gente incentiva, os professores incentivam, todo mundo incentiva, tudo isso, mas é um convite, né? Sim. Nós preparamos a atividade, vamos às salas e convidamos. Pessoal, dia tal, nós vamos visitar a Casa São Luís. Lá tem idosos assim. Quem gostaria de ir? Sim. Eu, tá. À medida que aparecem esses interessados, distribuem uma ficha, então essas crianças esses alunos levam para casa essa ficha, os pais leem, autorizam, dão uma autorização, então a gente faz a lista aí. E bom, depois dessa primeira motivação, fazemos uma campanha com os interessados, com quem vai, com quem queira ajudar, para levar algo também, não é somente ir lá visitar e tal. Né? Então se faz normalmente para o lar
a Casa São Luís se faz uma campanha de fraldas geriátricas, por exemplo. Certo. Então os alunos trazem aquilo lá, então, outros professores ajudam, todo mundo ajuda, quem quer, é sempre um convite. Claro. Quem quer ajuda e tal. E aí no dia da visita, os alunos levam esses donativos, entregam esses donativos lá, e aí se faz lá com os idosos uma série de atividades recreativas, né? Mas eles gostam mesmo de conversar, de escutar histórias. Sem dúvida. Eu lembro, também sou membro de um grupo de apoio à adoção, da onde eu até comecei como estagiário lá, fazendo direito, e a gente tinha uns projetos do grupo de apoio. Um dos projetos que a gente tinha chamava Vovô Conta Outra. Como é que consistia esse projeto? Era levar idosos, era ao contrário, ou fazer o intercâmbio, né? Não precisava ser necessariamente num lugar ou no outro, mas fazíamos um intercâmbio entre idosos que a gente capacitava para contar histórias para as crianças que estavam acolhidas em abrigos. Então, assim, o Vovô Conta Outra era uma interseção entre quem estava já com o idoso que já estava ali no lar de recolhimento e, por outro lado, das crianças que ainda... Interessante, né? Muito interessante. Bacana. E no Centro Social Santo Agostinho, então, no bairro de Lins Vasconcelos, é o CISA, né? Centro Social Santo Agostinho. Sim. É uma escola de ensino fundamental, até os anos iniciais apenas, mantida por uma congregação agostiniana, são as irmãs agostinianas. Então, da família, até o quinto, né? Até o quinto ano. Da família agostiniana, né? Já com o CISA, há uma ligação de muitos e muitos anos, né? Desde muito tempo se vai lá. Então são agostinianos, nós somos agostinianos. Sim. Então os nossos agostinianos do Leblon vão lá e encontram os agostinianos do Lins, né? Os nossos maiorzinhos, e lá no CISA a gente leva do 9º ano para cima, também o ensino médio, que aí tem atividades recreativas, esportivas, eles jogam bola, eles jogam vôlei, basquete, pulam corda, faz uma série de atividades, os nossos alunos com os deles. Legal. E contam histórias também, e interagem. Aí a idade bate, eles têm a mesma idade? Não, os nossos são maiorzinhos, né? São dos Leblon 14, são mais velhos? Sim, são mais velhos, são 14, 15 anos para cima, e de lá são até os 6 anos, por aí. À tarde, lá também no CISA, acontece um projeto social. Tem crianças que vêm que de manhã estudam na escola pública e à tarde vão para o CISA. Então, é um outro público, né? Certo, perfeito. Então, a gente, quando vai ao CISA, mistura esses dois públicos. Os alunos de lá, até os 6 anos, por aí, e esses um pouco maiores que vêm da escola para o projeto social que acontece lá. Entendi. E aí é uma interação muito bonita. Como aí nesse dia a gente leva em torno de 30 alunos mais ou menos, né? 30, 40. E aí se divide, né? Alguns vão lá com os pequenininhos aqui, começa a brincar com as criancinhas de pré-escola, tal, faz aquelas atividades lá, orientadas pelas professoras de lá também. E os maiorzinhos nossos vão para as atividades esportivas aqui. Tem capoeira, tem isso, tem bola, tem vôlei, tem futebol de salão, essas coisas todas. Então é bem interessante perceber isso, né? Somos agostinianos, do Leblon, agostiniano do Lins. São realidades diferentes, mas somos que são complementares. Né? Então, algo da mesma espiritualidade nos move, né? Sim. Claro. E essa é uma experiência muito rica que já acontece há muito tempo. E sobre as ações que são desenvolvidas com a Casa das Irmãs Missionárias da Caridade? Essa aí. É a congregação de Madre Teresa de Calcutá na Lapa. Na Lapa, fica na rua do Mosqueiro, se não me engano. Essa é uma atividade também muito querida e mais voltada ao pessoal do ensino médio, né, aos adolescentes do ensino médio, porque já requer um outro nível de autonomia, de maturidade. É um grupo menor também. Para as irmãs, levamos no máximo 12, 15 pessoas. Não pode ser mais que isso, porque o espaço não permite, que seja mais que isso. Certo. Então eles chegam primeiro. Se faz essa escolha. Quem vai, se explica qual é a atividade. Sim. É preparar os alimentos e distribuir as quentinhas para os moradores de rua, as pessoas em situação de rua. Certo. É isso que tem que fazer. Então sai-se um pouco mais cedo e ajuda-se na preparação lá, né? No que for possível, arrumar as quentinhas, arrumar, tal, preparar
e tudo isso, e na hora combinada se distribui e se conversa com as pessoas e se interagem ali, porque apenas não se distribui, se cria vínculos, né? Se conversa, há um acolhimento, há uma escuta, né? São pessoas que têm uma necessidade grande, claro, né? Não só material, mas uma necessidade de serem ouvidas, né? Então, consideramos muitíssimo importante para a formação dos alunos essa capacidade de escutar. Oitiva afetuosa. De receber e conseguir... o diferente. E até não falar, às vezes. Isso. Aqueles que muitas vezes, no dia a dia, onde eles moram, na Zona Sul e tal, passam assim e nem dão muita... Né? As pessoas estão lá na rua, mas às vezes nem se vê, são os invisíveis. Sim. Ali não, eles deixam de ser invisíveis e se tornam pessoas que interagem com eles, né? Pessoas às quais eles servem de alguma forma. A gente no direito costuma chamar, houve uma mudança na Constituição de 88, lá no artigo 227 da Constituição, especialmente falando de criança e adolescente, onde a gente costuma dizer que as crianças que eram consideradas, criança e adolescente, né, objetos, elas são transformadas em sujeitos de direito. Exato. Essas pessoas, elas são sujeitos de direitos, elas não são só ali um problema social. Sim, né? Exato, são pessoas, né? São irmãos nossos, irmãs nossas. Então essa é uma experiência muito... Uma coisa importante se dizer, sim, em relação a essas experiências é que assim, a gente não chega nesses locais, simplesmente chega. Como disse, há uma preparação antes, né? Remota. E na hora, no dia, no local, se faz e na casa das irmãs especialmente, antes de fazer essa distribuição, se faz um momento de espiritualidade. Sim. Então, as irmãs, os outros voluntários que estão lá, os alunos, quem ajudou, quem preparou, faz um momento de oração profundo e tal, né? E depois que faz a ação. Lá na Casa São Luís é a mesma coisa. Sim. Então, e no Lar Abrigo Maria de Lourdes, na Taquara? Essa é uma experiência que já se fazia há algum tempo, era um lugar que era visitado já há algum tempo. Depois a gente, por diversas razões, não voltou mais. Mas ano passado nós tivemos a retomada desse local, também para o ensino médio. Certo. Porque são pessoas com necessidades especiais, pessoas que realmente... mexem, né? Assim, a gente vê crianças, pessoas de todas as idades, mas com mentalidade de criança, né? E problemas físicos visíveis, sabe? Pessoas completamente acamadas, que reagem muito pouco. São situações muito desafiadoras. Deve ter pouco também contato, né? Sim, externo. Sim. São situações muito desafiadoras, muito desafiadoras. Mas a gente acha que, assim, pedagogicamente, é importante para a formação integral, que a gente acredita, que a gente aposta, que é a essência, a missão do colégio, né? Oferecer também esse tipo de situação. Então eles vão lá. Há uma alma ali que merece ser cuidada. Sim, né? E sabe, a carência, né? A vulnerabilidade, né? Daquelas crianças, daquelas pessoas ali que necessitam dos outros para fazerem tudo para elas. Certo. Os nossos jovens são bonitos, são saudáveis, são, né? Sim. Imagino não, depois eu conversando com eles. Na cidade são até super-heróis na cabeça deles. Puxa vida, né? E não imagino que pode haver alguém naquela situação, né, com tanta dependência, com tanta carência, mas uma pessoa, um ser humano que é cuidado, que é valorizado, que é amado, que é cuidado com respeito, com carinho, com atenção. E tudo isso, né, assim, dentro, porque a gente está aqui para falar de educação, né, claro, numa perspectiva, numa esperança de que, num futuro, esses alunos nossos que passam por todas essas experiências sejam profissionais, obviamente, marcados por isso, né? Então, muito mais sensíveis às realidades de todas as pessoas. Claro, porque essas experiências vão despertar nelas um interesse ali que de repente passaria sem percepção, né? Porque nunca viu, nunca esteve, não teve essa oportunidade, né? E acho que, como o senhor falou no início,
funciona muito como um movimento de mão dupla, né? As pessoas que estão recebendo, sejam pessoas de rua, sejam pessoas que precisam de uma alimentação, as pessoas que estão no abrigo com questões de saúde mais avançadas, elas recebem aquele afeto. E, por outro lado, o aluno que não tem ali essa vivência cotidiana pode se tocar em relação àquilo. Tocar no sentido do toque espiritual. Sim. Né? Não é só a percepção que há a gente, mas que aquilo a gente precisa também trabalhar por todos, né? Não só autocentrados. Exato. Claro que a interioridade é importante, mas é essa interioridade para despertar justamente a solidariedade. Sim. E a empatia. Né? Sim, justamente. É isso. Professor Carlos Antônio da Silva, vamos para o nosso intervalo, nosso último intervalo. Pedimos para todos os nossos amigos que estão aí nos vendo e nos ouvindo, para não sair daí, ainda temos muito que conversar e ensinar sobre solidariedade, que desde cedo é tão essencial quanto ensinar matemática, português, enfim. Fiquem ligados, já voltamos. De volta com o nosso último bloco, hoje falando sobre como a solidariedade, quando entra no currículo, transforma vidas dentro e fora da escola, com o coordenador da Pastoral Escolar do Colégio Santo Agostinho, professor Carlos Antônio da Silva. Professor, vocês faziam há alguns anos uma ação solidária muito interessante na Ilha de Marajó. Como era esse projeto e por que não foi possível dar continuidade? Sim. O projeto do Colégio Santo Agostinho com a Ilha do Marajó já foi uma atividade extremamente importante. Já aconteceu durante vários anos e conseguia realmente mover a comunidade educativa em torno desse movimento, né?
Os Freis Agostinianos Recoletos estão no Marajó há muitos anos, muitos anos. Então, lá é uma área de missão entregue aos Freis Agostinianos Recoletos. Estão lá há muitos anos. E tem um trabalho fecundo lá na região amazônica, né? Sim. Como um todo. Mas ali em diversos locais, quer dizer. Mas ali no Marajó especialmente. E por causa dessa ligação dos Freis Agostinianos de lá com os daqui, se pensou numa atividade assim de missionária, de férias, no período de férias, em que uma equipe de alunos e professores devidamente preparados e motivados para isso se dirigiam até lá e ficavam alguns dias convivendo com os ribeirinhos e participando da vida do povo lá. Certo. Como as nossas atividades agora, isso também não era simplesmente chegar lá e pronto, não era um turismo, não era nada disso, né? Era uma missão, era uma proposta de ação concreta, né? De exercitar na prática a fé, né, que se tinha. E era assim, era feito. Então, se elegia um projeto lá, um apoio concreto a um projeto. Vamos, por exemplo, vamos construir cisternas, ou vamos construir casas, enfim, se elegia assim caixa d'água, botar caixa d'água. Uma necessidade local que o local apontava, certo, né? Precisamos disso. Perfeito. Aqui o pessoal se movia e se movimentava e conseguia alguns recursos para isso. E levavam esses recursos, mas também as pessoas, os alunos, os professores que conviviam lá. E era uma experiência extremamente rica, né? Só que depois, aos poucos, a situação começou a ficar um pouco mais complicada para isso, né? Porque começou a ficar muito caro, por exemplo, né? Não é uma atividade assim fácil, né? Depois, a situação da gente circular com menor de idade, né, mesmo seguindo todos os protocolos, na autorização dos pais, essa coisa, sempre foi assim, sempre foi. Mas só que ultimamente tem se ficado muito mais rigoroso com essa, e a ordem agostiniana, ela tem muito mais... Teve uma questão lá de exploração sexual de menores, né, de Marajó, né? É isso, inclusive teve um bispo agostiniano falecido recentemente, que foi muito importante na denúncia, ativo na denúncia desse crime terrível. Mas assim, não foi nem essa a questão, mas era muito mais por questões de segurança mesmo. Certo. Segurança. Os jovens ficavam dias e dias atravessando num barco, né? E de repente essa travessia, esse caminho começou a ficar um pouco confuso. E aí então a prudência agostiniana achou por bem. Sim. Disse assim, não, vamos ajudar, vamos continuar apoiando o Marajó dá um tempo nessa... de outras formas. A gente apoia, claro, a missão, mas de outras formas, não levando especificamente mais grupos de alunos para lá, porque começou a ficar inviável. Perfeito, entendi. O senhor já presenciou uma transformação significativa em um aluno por conta de um projeto solidário? Sim, nós temos lá vários exemplos nesse sentido, vários exemplos. Há um aluno nosso, por exemplo, que profundamente marcado por essa prática da solidariedade que é tão presente entre nós, começou um movimento chamado Emocione, que é ligado ao Hemorrio, a doação de sangue. Então bacana. Ele fez juntou, organizou um grupo e até hoje funciona. Ele já saiu de lá, já se formou, já está aí na vida, mas até hoje esse Emocione acontece no dia 15 de outubro, todos os anos, lá no colégio. 15 de outubro no colégio tem doação de sangue? Sim, aí se faz lá, é fruto de um aluno que motivou outros e outros e outros alunos, ex-alunos e tal. Já não estão mais lá, já são nas suas vidas, mas esse germe da solidariedade frutificou, transformou a vida dele. Há um outro aluno nosso que por essa missão no Marajó foi ser tão importante na vida dele, que ele resolveu ficar por lá. Nossa. Se radicou por lá, se identificou tanto com aquela cultura. Se identificou tanto com aquela cultura que ficou profundamente ligado lá. Esse é um outro exemplo, né? Há um outro exemplo mais recente que nos deixou muito felizes, um grupo de alunos nossos também. Mas ele virou frei? Não. Ficou lá, exercendo lá vivendo a sua vida lá no meio
os marajoaras, né? Uhum. Há um outro exemplo aqui muito interessante, um grupo de alunos nossos aqui que fundaram uma ONG chamada Grandes Altitudes, ou Grandes Atitudes. O que essa ONG faz? Lá no colégio a gente tem um projeto de monitoria. Certo. Os alunos do 9º ano fazem monitoria, fazem um grupo e ajudam. Aqueles são mais craques em uma matéria, ajudam os outros e tal. Eles pegaram essa experiência que na vida deles foi interessante, significativa, e levaram para a vida. Hoje eles são estudantes aí, um está na medicina, outro está em direito, outro está em psicologia, outro está não sei onde. Mas se motivados por esta experiência, eles agora motivam outros jovens estudantes para fazerem o mesmo. Então eles organizaram isso. Esse ano eles foram lá, fizeram uma motivação dos nossos alunos, do 9º ano para cima, 9º ano do ensino médio, pedindo isso. Vocês não querem ir lá ajudar nas escolas públicas a fazer esse trabalho? E eles foram. Então, há um grupo significativo de alunos nossos, agora, este ano, que durante 2 dias, quinta e sexta-feira, por exemplo, vão a uma escola pública que tem ali no bairro, né, e dão monitoria aos alunos da escola pública de 6º ano, de 7º ano, em reforço escolar, certo, no contraturno, né, e deles, e no turno dos alunos da escola pública. Entendi. Então, alunos nossos que tiveram suas vidas transformadas, já hoje noutros estágios da formação, continuam fazendo esse trabalho onde estão, não é? Ajudando, e trazendo outros agostinianos para fazer. Difundindo essa forma de pensar, né? Exatamente. Esse pilar. Esse pilar que foi tão importante na formação. Eu ia perguntar deles. Agora, a solidariedade ensinada na escola tem impacto na comunidade? Como o senhor percebe isso? O senhor acabou de dizer. É isso, né? É esse o impacto. É esse o impacto. Nós temos 2.000 alunos. É evidente que os 2.000 não vão sair tocados por isso. Sim. Mas se 2 saem, sabe? Sim. Se 5 saem, se 200 saem, e muitos saem, isso é fantástico. Sem dúvida, sem dúvida. E o senhor se lembra da primeira vez que participou de um projeto solidário na escola? Sim, como é que foi? Em 2019, quando cheguei lá ao Santo Agostinho, a minha primeira experiência em acompanhar um grupo de alunos assim foi justamente ao CISA, ao Centro Social Santo Agostinho, e onde presenciei a beleza dessa integração bonita assim, de crianças e adolescentes do nível social diferente, ou de níveis sociais diferentes, mas que ali, naquele ambiente, naquelas atividades que faziam, não tinham barreiras, não tinham isso é ser agostiniano, isso é ser cristão em primeiro lugar, né? Isso é ser cristão. Isso é ser um cristão agostiniano, sabe? É ser irmão, é ser fraterno, é estar junto, sabe? E a solidariedade, a gente está falando tanto dela, né? Ela te ensinou alguma coisa que o senhor não aprendeu nos livros? Ah, sim. Formação acadêmica, formação, assim, o estudo, né, regular, tudo isso é fundamental, é muitíssimo importante, mas acho que a gente aprende também, assim, coisas fundamentais para a vida, justamente na inter-relação. Sim. É no contato com as pessoas, sabe? Então, indo ao encontro das pessoas, ouvindo as pessoas, interagindo com elas, você aprende também coisas fantásticas. Criando a ligação, né? Entendendo o outro, vendo o que o outro toca na gente. Sim. Né? Aquela percepção existem os neurônios espelho, a gente acaba criando a empatia muito maior na hora que a gente tem o toque, o olho no olho. A escuta ativa, né, ao que o outro está dizendo. E o diferente, eu insisto muito nessa dimensão da alteridade, né? Sim, o outro, a importância do outro. E se você não vai ao encontro do outro real, você não tem como saber isso, né? Não tem como evoluir nesse sentido. Em relação às outras escolas, o senhor acha que elas devem continuar também incentivando as ações solidárias? Quem somos nós, né, para dar
apontar caminhos para os outros. Assim, a gente pode falar da nossa experiência. Sim, as escolas em geral. Mas eu creio que sim. A nossa experiência nos assegura que esse é um bom caminho da gente formar pessoas integralmente, sabe? Então, acho que qualquer educação que tenha esse objetivo, né, qualquer prática educativa que tenha esse objetivo de formar a pessoa integralmente, não pode se descuidar da dimensão solidária, né? De promover ações nesse nível, né, da solidariedade, da empatia, né, do coração, de educar o coração para a solidariedade. Isso não é um patrimônio, não é um patrimônio exclusivamente agostiniano, é um patrimônio cristão. Sim. E é um patrimônio humano, né? Sim. Humano, não é preciso ter fé religiosa para ter um coração bom, para ser solidário. Sim. Claro que não. Mas então, se a gente consegue perceber isso, né? Desculpa. Pode. Não, então, se a gente consegue perceber isso, a importância disso, então sim, todas as escolas, né? Todos os lugares onde se educa, pode seguir esse caminho. Devem seguir esse caminho. Mas aí eu estava pensando nisso que você está falando e imaginando assim, numa escola do futuro, né, que coloque a solidariedade no centro do seu projeto pedagógico. Você acredita nisso? Eu acredito porque sou um otimista, né? Eu sou um otimista inveterado, entendeu? A gente tem que acreditar que... Agora, pensando assim com os pés no chão, é muito difícil a gente vislumbrar isso, né? Neste mundo que a gente vive agora, a gente vive um mundo tão conturbado, não é? Um pouco egoísta também. Muito egoísmo. Muito autocentrado. Muito autocentrado. São tantos contravalores desde o ponto de vista do Evangelho. São tantos contravalores que são apresentados aí e que estão tão sedimentados na nossa sociedade, nas nossas famílias, que é difícil perceber isso. Então, uma educação, por exemplo, uma escola, por exemplo, que veja a educação simplesmente como uma fonte de renda, vai ser muito difícil. Sim. A gente ter esse tipo de abordagem. Então, sem dúvida. Ou você tem uma visão diferente do que é a educação, sim, ou isso tudo aqui não tem o menor sentido. Então, eu vislumbro, sim, um futuro para a educação, para a solidariedade, para aqueles ou para aquelas instituições que não abrirem mão disso, sabe? Perfeito. A importância disso. E que a educação não é uma mera fonte de renda, é fonte de outras coisas muito mais importantes. E o senhor tem um convite para fazer para a gente finalizar? Importantíssimo. Quanto tempo tem? Temos, já estamos no tempo, estouramos. Um minutinho? um minutinho. Puxa vida, 1 minuto para falar da Festa da Solidariedade. Sim. O Arraiá, a Festa Junina da Solidariedade, que acontece no nosso colégio há muitos anos e que este ano vai acontecer no dia 29 de junho, das 7 às 19 horas. É um domingo. Durante todo este dia, toda a nossa comunidade educativa estará envolvida nesta festa. Lá no Colégio Santo Agostinho. Lá no colégio, então, na sede do colégio. Isso, os ingressos estão à venda, né, pela Cipla. Nas nossas redes sociais tem todas as informações. No site, então, do colégio. O site do colégio tem lá todas as informações. Isso, e toda a renda dessa festa, junina da solidariedade, vai ser revertida para apoiar os projetos sociais da Arcores. A Arcores é a Rede Solidariedade Internacional Agostiniana Recoleta, né? Certo. E toda a arrecadação vai ser para apoiar estes projetos sociais que falamos aqui e outros, né? Um que eu gostaria de destacar em 30 segundos, posso destacar? No finalzinho. Finalzinho. A nossa creche Santa Rita. Nós temos uma creche no Vidigal que atende 135 crianças. Sim. Em tempo integral, completamente mantida pelo Colégio Santo Agostinho. Perfeito. A Festa Junina de Solidariedade ajuda a que projetos como esses, sustentados pela obra agostiniana, continuem. Fundamental. É fundamental que estejam fundamental, lá. Vamos todos na Festa Junina. 29 de junho, Festa da Solidariedade. 29 de junho. Olha as redes do Colégio Santo Agostinho, vocês vão achar todas as informações. Estaremos lá. Beleza. Muito obrigado pela sua presença, professor Carlos Antônio da Silva. E, claro, a todos os nossos ouvintes que curtiram o nosso papo. Então, siga o Vox Populi Social nas redes sociais da Rádio Catedral. Estamos também no YouTube, no Facebook, em todas as plataformas de áudio. E lá você também pode conferir nossos programas anteriores. Nos vemos na próxima semana, na quarta-feira. Até lá, se Deus quiser.